E aí vocês viram quantas nomenclaturas existem, né? As regras, elas são bem semelhantes, mas de acordo com o tipo de cadeia, ligação e grupo funcional, elas vão mudando. Então vamos lá para a nossa segunda parte da aula, aonde a gente vai revisar os principais tópicos que vimos durante o desenvolvimento desta. A gente está na terceira parte sobre a nomenclatura orgânica. E hoje nós conhecemos os alcadienos, que são os hidrocarbonetos de cadeia aberta, com duas ligações duplas, e estas têm que ser entre os átomos de carbono, tá, galerinha? A fórmula geral a gente tem aqui CnH2n-2, e a norma de nomenclatura é utilizando o prefixo para a quantidade de carbonos, seguido do infixo, que nesse caso vai ser di-en, e a terminação ou, porque se trata de um hidrocarboneto. Então aqui nós vimos que nós sempre vamos estar numerando para identificar as posições das nossas insaturações e sempre iniciando a numeração pelo carbono mais próximo da extremidade, ou melhor dizendo, pelo carbono que der a menor numeração para as insaturações. Aqui a gente chegou na nomenclatura de penta 1,2 dieno. Como nós estamos tratando de dienos, sempre após o prefixo da quantidade de carbono, nós vamos usar aqui a vogal A. Então, normalmente a gente trabalha com pente, né? Pente, e aí vem a numeração e identificamos que é um alceno. Como aqui é um dieno, aí a gente sempre vai trabalhar com esse A após o prefixo. Então, vai ficar penta, buta, hexa e assim sucessivamente. E sempre você identificando aonde estão as nossas insaturações. A gente viu também os ciclos alcanos, que vão ser conhecidos também como ciclanos ou cicloparafinas, que são hidrocarbonetos de cadeia fechada, ou seja, eles são cíclicos, que têm apenas ligações simples, ou seja, eles são hidrocarbonetos cíclicos e saturados. Como que fica a nomenclatura dos cicloalcanos? Aí a gente usa sempre, viu, galerinha? Sempre a palavra ciclo, depois vem o prefixo da quantidade de carbono, o infixo, que no caso dos alcanos é an, e a terminação o. Então fica ciclo propano, ciclo butano. Nós nunca teremos ciclos alcanos com 2 ou 1 carbono só, tá, galera? Para ter o ciclo, para ter a cadeia fechada, o mais simples ciclo alcano vai ser o propano, tá? A mesma coisa serve para os ciclos alcenos, que já são os nossos ciclos de cadeias fechadas, hidrocarbonetos cíclicos, que tem uma ligação dupla, né? E aí, como fórmula geral, nós temos CnH2n-2 e para a nomenclatura, nós temos a mesma regrinha que a gente viu aqui dos cicloalcanos. Palavra ciclo, o prefixo da quantidade de carbonos, o infixo, que para os alcenos é em, e a terminação ou. Os aromáticos, a gente viu que nós temos que identificar a posição dos grupos substituintes, que pode ser metil, etil e outros. Vamos identificar numerando, colocando o nome desse grupo e a terminação benzeno. Lembrando que tem essa que são duas formas. A primeira a gente numera 1, 2, 3 e a segunda forma a gente usa o orto, meta, para identificar onde estão os nossos grupos substituintes. No mais, boa atividade para vocês. E eu vou ficar aqui, né, aguardando para a gente fazer a resolução juntos. E aí, galera, o que vocês acharam dessa atividade da aula de hoje? Eu, particularmente, enquanto professora,
Essa parte introdutória eu gosto muito das atividades. Atividade para classificar carbono, para contar quantos hidrogênios tem, para completar a ligação, fazer nomenclatura de hidrocarbonetos, eu me amarro. Mas e aí, você sentiu muita dificuldade na atividade da aula de hoje? Ficou com muita dúvida? Então vem comigo que nós vamos agora para o nosso Tirando Dúvidas. Questão de número 1. Na questão de número 1 diz o seguinte: além do impacto ambiental agudo advindo do derramamento de grandes quantidades de óleo em ambientes aquáticos, como a morte de peixes por asfixias, pois o óleo se fixa em suas brânquias, impedindo que eles façam as suas trocas gasosas com o ambiente. Existem outros problemas ao longo prazo associados à presença do óleo, no óleo, de algumas substâncias como hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, mutagênicos e potencialmente carcinogênicos. De acordo com as características estruturais citadas no texto, assinale a alternativa que apresenta um agente mutagênico. Olha só o que a gente tem que observar. Ele descreveu no texto o tipo de substância que está presente lá no óleo e que causa, digamos assim, consequências agudas para o meio ambiente. Primeiro ponto, ele disse que são hidrocarbonetos. Então você já vai pensando hidrocarbonetos, carbono e hidrogênio na sua estrutura de um modo geral. O que mais que ele fala? Ele fala que é um aromático, então nós temos a presença do anel aromático, uma cadeia fechada, e ele fala que ele é policíclico. Poli significa muito. Então ele tem mais de um ciclo, mais de um anel aromático. Partindo dessas características, a questão, o enunciado, ele dá para a gente várias alternativas para você observar qual delas apresenta a estrutura do hidrocarboneto que foi citado no texto. Então, vamos lá para a gente analisar cada uma dessas alternativas para a gente poder determinar qual delas é a correta. Parece assim que o enunciado está realmente nos desafiando. Na letra A, você olha e pensa, tem um monte de ciclo, é a letra A, certeza. Olha lá um monte de cadeia fechada, uma grudada na outra, é a letra A. Só que tem um detalhe no enunciado, ele fala que são o quê? Aromáticos, meu aluno. Aromático, então eu tenho que ter o quê? Mais de um anel benzênico junto ali, grudado, colado um no outro. Na letra A nós temos policíclico? Tem. Só que não é aromático, são alcanos, só tem ligação simples entre eles. Então, a nossa alternativa A está descartada. Na letra B, professora, agora que a senhora falou, eu me lembrei. É na letra B que está a resposta, porque ali a gente tem 2 anel aromáticos isolados, a senhora até falou na aula. Certeza que é a letra B. Não é a letra B, galera. Por quê? Olha só aqui um heteroátomo. E a questão diz que é um hidrocarboneto. Para ser hidrocarboneto tem que ter só carbono e hidrogênio. A letra B já está fora porque ela apresenta um átomo diferente de carbono e hidrogênio. Letra C. Gostei. Bonito, tem vários anéis aromáticos. Não é alcano nem alceno. Não tem heteroátomo, só tem carbono e hidrogênio. Para mim, é a letra C, mas vamos olhar as outras alternativas. Na letra D, tem 2 ciclos? Tem, é até bonitinho, Parece uma casinha quase saindo aqui. Porém, galera, atenção, não são aromáticos, são 2 ciclos alcenos, 2 ciclenos ramificados. São hidrocarbonetos? São, mas não são aromáticos. A letra E é aromático? É um ciclo aromático. E é um hidrocarboneto? Sim, é um hidrocarboneto. Mas ele não é policiclo. Ele é monocíclico. Então,
A nossa alternativa correta, de fato, é a letra C. Isso seguindo as informações do enunciado sobre a estrutura dessas substâncias. Então aqui, ó, entre as espécies apresentadas, a única que apresenta mais de um anel aromático, assim podendo ser classificada como policíclica, é a espécie da alternativa C, que está aqui. Por isso que essa é a nossa alternativa correta. Olha aí a questão número 2. Ela é bem interessante. Eu aposto que vocês bateram cabeça para poder resolver essa questão. Por quê? Porque não tem como resolver ela sem fazer a estrutura, ou sem ao menos conhecer a fórmula geral do nosso composto e ver onde as ligações duplas estão. Olha só, na estrutura do penta 1,3 dieno, o número de carbonos insaturados é, aí vem, 1, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos ou 5 carbonos? Gente, eu tenho uma dica para vocês quando vocês estiverem com questões assim. Segredo nosso, tá? Não vai espalhar por aí, não. Não espalha para concorrência. Alcadienos tem quantas ligações duplas? 2. Parabéns. Nota 10. 2 ligações duplas. A ligação dupla, ela ocorre entre quantos carbonos? Uma ligação dupla? Entre 2. Entre 2 átomos de carbono. Se eu tenho 2 duplas no mesmo composto, quantos átomos de carbono vão estar participando delas no total? 4. Eu não tenho como ter 2 ligações duplas e isso ocorrer com 2 carbonos, ou ainda com 5 carbonos, ou 1 carbono. Ela vai envolver 4 carbonos. Então, sempre que você tiver um alcadieno, esse nome dieno, significa que nós temos 2 ligações duplas no mesmo composto. Então, nós vamos ter 4 carbonos insaturados. Vamos lá ver a resposta correta? Ó, acertei. Eu duvido você ter acertado essa. Mas, para a gente poder tirar toda e qualquer dúvida, observe. Todos os carbonos que fazem parte da ligação dupla, ou ainda de uma ligação tripla, eles são carbonos insaturados. No caso desse composto, que é o penta 1,3 dieno, ele está me dizendo o quê? Que no carbono 1 e no carbono 3 nós temos ligações duplas. Então, olha só, carbono 1 entre 1 e 2, carbono 3 entre 3 e 4. Então, esses 4 carbonos que estão fazendo parte desta insaturação, todos eles são considerados insaturados. Então, nós temos um total de 4 carbonos insaturados. Carbono 1 e 2, carbono 3 e 4. Por isso que a alternativa D é a nossa alternativa correta. E parabéns para quem acertou, parabéns para quem entendeu agora. E vamos para o nosso Se Liga no Enem. Ah, professora, a senhora não ia se atrever a trazer uma questão do Enem para a gente resolver? Ah, me atrevi. Questão que caiu lá em 2020. Essa questão fala o seguinte: um microempresário do ramo de cosméticos utiliza óleos essenciais e quer produzir um creme com fragrância de rosas. Olha que legal! O principal componente do óleo de rosas tem cadeia poliinsaturada e hidroxila em carbono terminal. O catálogo dos óleos essenciais apresenta, para a escolha da essência, estas estruturas químicas a seguir. Então, nós temos 5 estruturas químicas que foram apresentadas para este microempresário e ele iria escolher entre as 5 a estrutura que apresente as características de cadeia poliinsaturada e hidroxila em carbono terminal. O que é uma cadeia poliinsaturada?
é uma cadeia que apresenta mais de uma insaturação. Ou seja, tem mais de uma ligação dupla ou ligação tripla. Então, pegando o poliinsaturada, vamos logo eliminar quem não se qualifica para isso? De cara, nós temos o composto aqui 3, que ele não apresenta nenhuma insaturação. Então, ele não pode ser um dos componentes desse óleo de rosas, porque ele não apresenta insaturações, né? Não tem nenhuma. Então, 3 está fora. Então, se 3 está fora, quem é a letra que está com o 3? Ó, letra C está fora. Ficou letra A, B, D e E. Vamos voltar lá. O que mais que ele fala? Ainda seguindo esse requisito de poliinsaturado, se a gente for olhar aqui, ó, o composto 2, ele tem apenas uma insaturação. Com uma única insaturação, galera, eu também não posso considerar ele como poliinsaturado. Então, a letra B também está fora. E que mais? Professora, e aqui? Bom, aqui o 5, ele é poliinsaturado. Eu tenho 1, 2 insaturações. É o número 5? Não! Por que não é o número 5? Ele fala que no último carbono, ó, carbono terminal, ele tem quem? Uma hidroxila. Quem é a hidroxila? OH. Professora, mas tem aqui, ó, CHO. Não é hidroxila de carbono terminal. Primeiro porque isso aqui é um grupo funcional dos aldeídos, que é isso aqui, ó. Dupla O com o hidrogênio aqui. Então, a número 5 também está fora. Isso faz com que a gente elimine a letra E. Ficamos entre a letra D e a letra A, que é a substância 1 e a substância 4. E aqui, a substância 4, galera, tem a hidroxila, tem as insaturações, né? É um anel aromático. Só que essa hidroxila dele não está em carbono terminal. Em carbono terminal, nós vamos ter a hidroxila aqui, ó, na nossa substância número 1. Observe que a hidroxila é como se fosse uma ramificação na estrutura 4. Enquanto na estrutura 1, a minha cadeia principal é essa, observem, e fazendo a numeração, a nossa hidroxila estaria em carbono terminal. Por isso que a nossa alternativa A é a alternativa correta. A substância número 1 é a substância que o empresário deverá utilizar. No enunciado é dito que a substância deveria ser poliinsaturada e apresentar hidroxila, né, OH, em carbono terminal. Então, se a gente for observar, aqui a gente tem mais de uma insaturação e nós temos a hidroxila em carbono terminal. E ó, nem doeu, né? Assim a gente encerrou mais uma aula. Fizemos mais uma correção de atividades. Eu adorei a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. E lembrando, professora, eu não entendi muito bem lá sobre os aromáticos, horta, meta, eu estou ainda com um pouco de dúvida. Não tem problema não. Aciona aí o seu professor presencial, fala com ele para ele vir falar conosco. A gente vai estar aqui de prontidão para tirar essas possíveis dúvidas que acontecem realmente no meio do caminho. Não é que você, eu não vou conseguir, não se desespere, galerinha. A química, ela tem muito disso e eu, no lugar de vocês, quando estava estudando no terceiro ano, também tive muita dificuldade para aprender essa parte de nomenclatura. Mas depois que você pega o ritmo, é beleza, não tem problema algum. No mais, fique ligado com a gente, nós temos muitas aulas pela frente. Já comecem a revisar as nossas primeiras aulas, que nós vamos precisar sim daqueles conteúdos para nossa avaliação, que cada aula que a gente vai terminando, mais perto dela a gente vai ficando. Então, fique ligado com a gente.